Qual é a melhor idade para falar sobre esse assunto de sexualidade, de sexo com os nossos filhos? Pastor Josué, o mais indicado, o mais correto, segundo vários estudos, é que essa criança, desde que ela nasça, desde muito pequeno, o assunto sexualidade, não sexo, tá? Sexualidade, seja tratado dentro de casa de forma natural. É importante a criança ter educação sexual, né? Agora, Ariane, sobre sexo, o ato sexual. A criança veio e perguntou assim, de onde eu vim? Né? Eu vim da cegonha, como que eu parei na barriga da mamãe? Como que meu irmãozinho foi parar aí? Né? Ou a criança como eu, a minha filha, uma das minhas filhas, chegou do colégio, entrou no carro e perguntou, mãe, o que é transar? Na hora, aquele frio na barriga, não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, fazem alguns anos, e deu aquele frio na barriga. Então, quando essa criança chegar com uma pergunta, o primeiro passo, tá? O primeiro passo é sempre você recuar com carinho, sorriso no rosto e devolver a pergunta. O que você acha que é, filho? Agora entenda sobre idade, depois eu vou no passo a passo de como falar. Então, a idade, o que a gente indica para falar sobre sexo? É desde pequeno, desde que vai surgindo as curiosidades, entregando somente o que a idade permite. Por exemplo, a minha filha fez essa pergunta quando ela tinha 7 anos, ela ia fazer 8. Então, eu não explicar para ela que o pênis fica ereto, que a vagina, nada disso. Eu sabia que se tratava de uma criança. Então, devolvi a pergunta, usei algumas estratégias que o Espírito Santo me deu, que eu vou compartilhar com quem está aqui. Mas sabe o que eu respondi, pastor Josué? Falei para ela, olha, o papai e a mamãe é grande e você é pequeno, certo? Então, usei analogias e trouxe para a afetividade. Então, quando é uma criança, e eu estou falando de uma criança de 5, 7, 8, 9, 10 anos, né? Talvez até menos. A gente sempre tem que levar o sexo para o lado da afetividade, do emocional. Então, ela é muito curiosa, né? A gente escutava no colégio, ela perguntou assim, mas vocês ficam pelados? E sabe, um grande erro é falar para a criança mentiras. Não, que isso? Eu falei a verdade. E eu não tinha sabedoria, talvez, que eu tenho hoje. Mas hoje eu vi que naquele momento foi a estratégia certa. Eu falei, às vezes sim e às vezes não. Então, o que é importante entender? A criança vai se demonstrar interessada pelo assunto. E aí, de acordo com a idade da criança, você vai entregando as informações. Chegou um determinado momento que essa minha filha fez 16 anos. E uma amiga de colégio ficou grávida. Ela ficou horrorizada. E na nossa conversa, eu aprofundei ainda mais o assunto que ela vinha escutando há anos. Ela teve intimidade, liberdade para chegar em mim e contar o que ela pensava sobre uma gravidez aos 16 anos da amiga. Mas por que teve essa intimidade? Porque a criança, a idade certa da criança aprender sobre sexo é desde pequeno. Entregando somente o que aquela idade permite, saciando a curiosidade dela. Mas resumindo é isso, pastor Josué, a idade é desde pequeno, desde sempre, de acordo com que ela vai crescendo. Se a criança também chegou e perguntou descaradamente, assim, né? O que é sexo? O que é transar? Se a criança chegou, aí tem uma estratégia, eu já entreguei uma, né, que é devolver a pergunta, mas já a gente conta mais. Mas essa idade que a criança perguntou, seria importante que ela já soubesse mais ou menos o que é sexualidade. Para quando ela sentir curiosidade sobre sexo, ela ter esse laço estreito, esse ambiente de acolhimento com a mãe, com o pai, de perguntar e de não ir para a internet. Porque sim, pastor Josué, eu vou contar uma coisa triste. No Brasil, segundo pesquisas, a criança passa a consumir pornografia a partir de 7 anos de idade. É muito triste isso. É muito triste. É muito triste, né? Mas agora, uma outra pergunta importante aqui é correto o pai explicar sobre sexo e sexualidade para a filha e a mãe explicar de sexo e sexualidade para o filho? Isso é muito importante, essa pergunta. Por quê, pastor Josué? Normalmente, em um ambiente familiar, um filho vai ter talvez mais liberdade com o pai ou a mãe. Raramente a gente observa uma família
aonde um filho tem o mesmo nível de intimidade, de proximidade, de liberdade, de confiança com ambos. Na maioria das vezes, sempre vai ter um com perfil ali mais de corrigir e outro com perfil de vem a mim. Então é importante isso. Esse laço de confiança, o ideal, o correto, é que essa conversa aconteça pai, mãe, filho. Então o casal, né, que está ali dando aquele suporte de acolhimento e os filhos ou o filho. Mas se de repente esse pai tem mais estratégias, mais acolhimento, mais proximidade e confiança em conversar com essa filha, eu não vejo nenhum problema. Eu tenho algumas amizades muito especiais. Tem um pastor que há muitos anos atrás, ele comentou numa ministração dele que quando a filha virou mocinha, teve a primeira menstruação e foi buscar no colégio e a filha tinha menstruado. Ele decidiu levar a filha para jantar e comemorar só ela e ele a primeira menstruação da filha. E ali, ele, naquele jantar, ele acolheu, abraçou, brincou, deu um anel para ela. Então, entende? Isso vai depender do perfil comportamental, de como é esse ambiente familiar. Agora, o que é importante? A gente deixar essas crenças de pai ou homem, falando com a mulher, tá tudo bem, desde que isso seja combinado antes entre o casal também. Porque se esse homem passa na frente daquela mulher e fala, não, eu que vou falar sobre menstruação, ou eu que vou falar sobre sexualidade, deixa, né? Se não tem esse acordo conjugal, isso pode gerar atrito. Então, peraí, ó. O marido vai lá na esposa, amor, eu acho que eu quero conversar com a nossa filha, porque eu gosto, porque argumentou, entrou em acordo. Tá tudo bem. Sempre opte por falar desse assunto em um momento ou em um ambiente em que o seu filho, a sua filha se sinta seguro, tá? Porque o ambiente também tem uma influência. Agora, um assunto que até que eu coloquei aí, ó, é como conversar com o meu filho quando chegar a época onde ele vai descobrindo as coisas e como, por exemplo, tem até uma pergunta aqui, ó, peguei o meu filho se masturbando com 9 anos de idade, vai. Como é que aborda esse assunto com a criança? Tá, falar sobre sexo. Primeiro, as formas de abordagens mais naturais possíveis são as indicadas. O que acontece? Em primeiro lugar, a forma de abordagem é muito importante. Então, tudo que for muito natural é a opção mais correta. Vamos supor que alguém da família ficou grávida. Ah, a titia está grávida. E você sabe, filho, como que vem os bebês? Então é natural. Ou tá na sala assistindo um filme, sei lá, na Netflix. E aí um casal entrou debaixo da coberta e começou a se esfregar. E tá a família inteira no sofá. A família lá no sofá e aquela cena. Vai lá e desliga a televisão. Desliga não. Pausa só um pouquinho. E essa cena aí ficou curiosa. Aí você sabe o que tá acontecendo ali, filho? Sabe? É muito especial esse momento. Vamos bater um papo? Então, usa a cena, usa uma questão familiar. Usa de forma natural. Tipo, ai, olha só, adivinha. Vendo isso daí, e aí traz o assunto. Eu sofri uma situação, a gente estava num shopping, e a minha filha é muito curiosa, e tinha um casal de mulheres se beijando. E a minha filha fez, tão educada, pastor Josué, tão educada. A minha filha fez assim, mãe! Você vê por que eu tô contando isso? Mãe, tem 2 mulheres! Mãe, tem 2 mulheres se beijando, sangue de Jesus, tem poder! E eu olhei pra ela e as mulheres pararam, olharam pra mim. Pastor Josué, elas queriam me bater e eu olhei. E meu marido segurando a mão da outra e saiu caminhando. Tipo, eu não sei quem que é. Depois a gente começa. Na hora, você não tem muita reação. Mas por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque essa foi uma abertura para eu falar com a minha filha sobre homossexualidade. E ela vai fazer 8 anos agora. Isso aconteceu em 2019, ela tinha, sei lá, 5 anos, né, 6 anos. Então, assim, o que acontece? Eu estava dentro de um shopping, mas era um momento, era uma deixa, era natural. Então, ali a gente foi para a mesa, rindo, brincando. Agora eu explico, filha. Mas por dentro eu estava... E agora? Então, pega esse ambiente natural. Primeira ferramenta, usa da naturalidade. Por exemplo, o irmão começou a namorar, a irmã, enfim, usa esse ambiente natural. Segunda coisa muito importante, tá? Para falar de sexo com uma criança. Escute primeiro. Quem começa falando é professor.
Relacionamento de pai e mãe é muito importante o respeito sobre o que o outro pensa. E fora que você vai acabar tendo uma luz quando você perguntar pro seu filho, naturalmente, a abordagem natural. O que você acha sobre sexo, hein? Ou o que você acha sobre isso, sobre aquilo? Deixa eu te perguntar, na sua sala de aula, já teve aula de ciências? Como você se sentiu, o professor mostrando um aparelho reprodutor masculino no quadro? Como foi? Conta pra mim. Então, sempre pergunta e escuta. Escutar é poderoso. Então, a gente pensou num ambiente com abordagem natural, primeira ferramenta. A gente escutou esse filho e depois que escutou esse filho, a gente vai entregar a verdade. Nada mais do que a verdade. A verdade de acordo com a idade. Nunca minta para o seu filho. A verdade é inegociável. Então, sexo é um presente de Deus para casados, onde dois adultos ficam juntinhos. Ficam pelados, né? Como a minha filha pequenininha perguntou. Às vezes sim, às vezes não. Então, mas que coisa, era só isso, mãe? Só. E aí entra uma coisa poderosa. Explicou o que é? Aí você fecha com a quarta ferramenta, que é incrível. Pergunta se tem alguma dúvida. Pergunta. E aí, tem alguma dúvida? O que você quer saber mais? Pode falar. Comigo você pode falar o que você quiser. Isso tem um impacto muito forte para a educação sexual dessa criança. Comigo você pode falar o que você quiser, filha. Filho, fala aí. Tem mais alguma dúvida? Pode perguntar tudo, é o nosso momento. Então, fecha sempre saciando as dúvidas. Eu me lembro que nessa fase da minha vida, quando ela me perguntou o que era transar, eu achei a palavra horrível, eu me senti mal dirigindo, eu não estava preparada para responder. Então, tá tudo bem se você, mãe ou pai, não está preparado para responder a pergunta do seu filho. Se não, naquele momento não está, fala, agora a gente conversa. Naturalidade. Agorinha. Respira, reformula, anota, né? E aí depois vai lá naturalmente e entra no assunto. Você lembra aquela pergunta? Porque já tinha uma deixa, então foi natural. Já tinha uma dúvida. Vem cá, senta aqui, vamos bater um papo. Então brinca, bate o papo e entrega. Agora veja bem. Termina perguntando para esse filho. Tem alguma dúvida? Pode perguntar. Porque quando você fecha e ele não tem dúvida, ele está dando saciado. Uma criança saciada com as informações que o pai entregou, que a mãe entregou, ela se sente segura. E esse é o momento, pastor José, que eu não posso deixar de falar antes da gente ir para a próxima pergunta, porque tem muita relevância para os adultos que eu atendo hoje, com disfunções sexuais no consultório. Aproveita esse momento para estreitar o laço. Esse é um dos assuntos mais íntimos que pode existir entre duas pessoas. E quanto mais íntimo, mais eu confio, mais eu acredito, mais eu admiro. Então, como pais, nós temos e precisamos criar esse ambiente confortável, esse ambiente de acolhimento, esse ambiente amigável, para falar para o filho, conta comigo, tem dúvida? Teve dúvida? Fala comigo, eu estou aqui.